acolhei a palavra de Deus, não como palavra humana, mas como mensagem do próprio Deus, que é a verdade. Amados irmãos e irmãs, 14 de agosto de 2026, mais uma vez reunidos para meditarmos a palavra do Senhor, nesta sexta-feira da 19ª semana do tempo comum. Memória do presbítero e mártir São Maximiliano Maria Kolbe. Um grande exemplo para toda a igreja, para toda a humanidade. Alguém que se aproximou de Cristo, sofreu a dor do outro e se entregou por amor, vivendo perfeitamente a caridade. Hoje a igreja nos apresenta o Evangelho de Mateus, capítulo 19, do 3 ao 12. Sou Pedro Marques, da PIMC Católica, membro do Exército de São Miguel do Instituto Hesed. É uma alegria muito grande, meus irmãos. Fazemos parte deste exército que luta todos os dias. Está em batalha, em combate, pelo reino de Deus, resgatando almas para Jesus. Avante, meus irmãos, avante até o céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E diz: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens os fizeram assim. Outros ainda se fizeram incapazes por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, este evangelho nos apresenta Jesus sendo questionado pelos fariseus a respeito do matrimônio. Eles não estavam procurando sinceramente a verdade. Desejavam colocar Jesus à prova. Por isso perguntaram: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus não entra na discussão segundo os interesses humanos. Ele conduz todos de volta ao princípio, ao projeto original de Deus. O Criador, desde o início, os fez homem e mulher. Os dois serão uma só carne. Portanto, eles já não são dois. O que Deus uniu, o homem não separe. Caríssimos irmãos, estas palavras revelam a beleza e a seriedade do matrimônio. Para a Santa Igreja Católica, o matrimônio não é apenas um contrato social ou uma convivência que dura enquanto houver satisfação. Entre dois batizados, ele é sacramento, sinal vivo da aliança de Cristo com a Igreja. No matrimônio católico, há uma tríade: o homem, a mulher e a Trindade, e Deus. No nosso casamento, eu
Pedro com a Márcia, minha esposa, dia 6 de novembro de 2010. Este ano serão 16 anos de matrimônio. Deste fruto, a Trindade nos presenteou com o seu símbolo, 3 filhos, Raíssa, Pedro Neto e Miguel Arcanjo. Olha só esse processo que a igreja nos permitiu conhecer. Gradualmente, a gente foi aprendendo, conhecendo a doutrina, os ensinamentos da Santa Igreja, através do catecismo, da doutrina e de muitos que nós fomos conhecendo ao longo desse tempo. Agora mais recente, em torno de mais ou menos 2018 para cá, conhecemos o Instituto Hesed, Padre Paulo Ricardo e outras figuras que têm nos ajudado a viver a nossa fé. Em 2017, tive um reencontro maravilhoso com um colega de seminário, hoje Padre Ayrton de Maria, nosso diretor espiritual. Pessoas que têm nos ajudado a crescer na nossa vida matrimonial, a crescer na fé, a crescer na caridade, na vida de oração. As palavras de Jesus, a gente leva isso muito a sério. No matrimônio, o homem e a mulher são chamados a uma doação total, fiel, exclusiva e aberta à vida, diante do altar. Eles não prometem apenas viver juntos nos dias agradáveis, prometem amar e respeitar na igreja, tanto na alegria quanto na tristeza. E não só na igreja, na família, na comunidade, no ambiente de trabalho, na empresa, quando ambos mantêm uma empresa, em todos os ambientes onde Deus nos colocar. E a nossa missão é ir ao céu e levar os nossos ao céu. Em qualquer situação que nós estivermos passando, na crise, na saúde, na doença e todos os dias da nossa vida. Jesus reconhece que o coração humano pode tornar-se endurecido. Foi por causa desta dureza que Moisés permitiu certas concessões. Mas Cristo restaura o projeto originário de Deus e eleva-o à dignidade de matrimônio, de sacramento, aliás. Por isso, a indissolubilidade não é um peso inventado pela igreja, é uma verdade ensinada pelo próprio Senhor e, ao mesmo tempo, uma graça concedida aos esposos. Que alegria, que dignidade Deus nos deu, nos concedeu esta graça. Meus irmãos, cada um procura viver de modo a agradar o Senhor no seu estado de vida que é próprio. Quando o Evangelho menciona a união ilegítima, não está autorizando o divórcio. Trata-se de uma situação em que não existia o matrimônio verdadeiro. É por isso que a Santa Igreja, em alguns casos, pode examinar se desde o início faltou algum elemento essencial para que o vínculo matrimonial fosse válido. A declaração de nulidade não desfaz um casamento verdadeiro. Reconhece-o que o verdadeiro matrimônio nunca chegou a existir. Caríssimos, se você está em uma situação irregular, já com consciência, ou em situação duvidosa, se o seu casamento é válido ou não, procure orientação, procure a Santa Igreja. Faz um tempo que eu e minha esposa demos entrada no tribunal eclesiástico em favor de um parente nosso, que estava em dúvida se o seu matrimônio realmente era válido ou não. O processo já está bem adiantado, a gente tem acompanhado com o padre responsável pelo tribunal eclesiástico aqui na nossa área, na nossa região. E é importante que as pessoas busquem viver de forma saudável perante Deus,
perante a igreja. Isso é fundamental, meus irmãos. Ter uma vida sacramental, saudável, fecunda, rica da graça e do amor de Deus. Precisamos anunciar esta verdade com firmeza, mas também com caridade. Porque isso leva muitas pessoas ao sofrimento. Há muitas feridas, casais em crise, pessoas abandonadas e filhos que sofrem com a separação dos pais. E tantas outras situações difíceis. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu, significa decidir não alimentar o ódio e abrir espaço para a ação de Deus na vida de ambos. No final do Evangelho, Jesus fala também daqueles que renunciam ao matrimônio por causa do reino dos céus. Aqui encontramos o fundamento da virgindade consagrada e do celibato vivido por amor a Deus. O matrimônio é uma vocação santa e uma vida consagrada também é uma vocação santa. Não são caminhos adversários. Ambos expressam a doação de si. Os esposos entregam-se um ao outro em Deus. Os consagrados oferecem inteiramente a própria vida ao serviço de Cristo e do seu reino. Hoje a igreja faz memória de São Maximiliano Maria Kolbe, uma pessoa que viveu profundamente essa entrega. Como sacerdote franciscano, consagrou-se totalmente a Jesus pelas mãos da Imaculada Virgem Maria. Utilizou os meios de comunicação de sua época para anunciar o Evangelho e espalhar a devoção a Nossa Senhora. Contudo, o maior anúncio de sua vida aconteceu quando já não podia publicar, pregar ou realizar grandes obras. Prisioneiro no campo de concentração de Auschwitz, ele viu um homem escolhido para morrer de fome. Eis o que ele fez. São Maximiliano saiu da fila e ofereceu a própria vida no lugar daquele pai de família. Naquele momento, ele viveu de maneira concreta as palavras de Cristo. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. O sacerdote que havia renunciado ao matrimônio por causa do reino, entregou sua vida para que o esposo e pai pudesse retornar à sua família. Continuar sua vida buscando sempre a santidade sua e da sua família. Aqui se encontra o Evangelho, este grande ensinamento. E a memória que celebramos. Cristo nos ensina que amar é entregar-se. No matrimônio, amar é permanecer fiel e buscar o bem do esposo, o bem da esposa e dos filhos. Na vida consagrada, amar é oferecer-se totalmente a Deus e ao próximo, no martírio. Amar é estar disposto a dar a própria vida. A cor vermelha desta celebração recorda o sangue derramado pelos mártires. São Maximiliano Maria Kolbe, ele venceu não pela força das armas, mas pela força da caridade. Hoje precisamos perguntar como estamos vivendo as nossas promessas batismais, as nossas promessas no dia da ordenação, as nossas promessas no dia da celebração do matrimônio. Os sacerdotes, os religiosos e consagrados podem perguntar: estou vivendo a minha entrega total com alegria e fidelidade? Peçamos a intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, para que nossas famílias sejam fortalecidas, os casais feridos encontrem a cura e os jovens descubram a beleza da vocação que Deus lhes preparou. Que Nossa Senhora Imaculada nos ensine a dizer sim à vontade divina e nos conduza sempre a Jesus. E que Nosso Senhor nos conceda um coração livre da dureza, fiéis às promessas e generoso no amor, porque somente quem promete e aprende a entregar a própria vida compreende verdadeiramente o significado do amor cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua mãe Maria Santíssima, São Maximiliano Maria Kolbe, São Daniel Comboni, São Miguel Arcanjo, rogai por nós.
Nossa Senhora Imaculada Conceição, rogai por nós.